Bom, então agora a gente vai fazer o divisor de Wilkinson, não mais no Design Studio, mas no Microwave Studio, ou seja, nós vamos fazer a simulação 3D tridimensional eletromagnética dessa estrutura. Nós vamos desenhar o layout, vamos colocar o substrato e vamos fazer uma análise bem mais sofisticada do que meramente colocar as caixinhas com as linhas de transmissão ideais ali. Esse aqui novamente é o desenho do livro do Poza, o divisor de potência. A gente tem aqui essas duas linhas em 90 graus de raiz de 2 vezes E0, que dá 70,5 ohms. E é isso que a gente vai tentar fazer. O nosso projeto, nós vamos usar o substrato FR4. Nós vamos usar a espessura dele 0,8 milímetros. E nós vamos usar a frequência de operação 2 GHz. Então, no Microwave Studio, nós vamos pedir um projeto novo, vamos pedir Circuit Components, Planar Couplers e Dividers, domínio tempo, milímetros de gigahertz, 0 a 3 GB. Próximo passo é fazer o desenho. O que acontece aqui é o seguinte: a gente precisa calcular para essa estrutura, para esse comprimento, para essa espessura de substrato, qual que é o comprimento, qual que é o W das linhas para 50 e para 70,5. Ou a gente faz isso no Excel, ou a gente faz isso no MATLAB, colocando as equações analíticas, mas o jeito mais fácil é vir no próprio CST. Nessa aba Home, ele disponibiliza em macros Calculate Analytical Line Impedance. Então aqui você tem uma série de linhas de transmissão, onde que as equações analíticas de ZO são escritas, são implementadas em Visual Basic. Então no nosso caso nós vamos escolher aqui microlinha fina, W.8, Epsilon R 4,3, da onde saiu isso? Isso é o Epsilon R do FR4. E nós vamos brincar até achar 50 no ZO. Vamos colocar aqui. Vocês vão ver aqui, colocando 155, você tem aí mais ou menos 50 ohms. Então, 155 é o W para 50 ohms. E nós precisamos também do W para 70,5, que equivale a esse raiz de 2EO. Certo? Você vai brincar e você vai ver que é mais ou menos 0,82. Ó, 70,5 por aí. Certo? Outro negócio interessante que essa macro nos fornece é o epsilon efetivo. Ou seja, é o epsilon médio que a onda enxerga, trafegando parcialmente no substrato e parcialmente no ar. Nós precisamos calcular qual que é o comprimento. Nós calculamos a espessura, nós precisamos calcular o comprimento para dar 90 graus. Felizmente, com esse epsilon F, a gente vem aqui, ó, e a gente faz a conta. Em 2 GHz, FR4.8 milímetros, nós temos o epsilon efetivo de 3,11. Isso saiu daqui. Nós agarramos e calculamos o comprimento de onda no ar, em 2 GB, que é 15 centímetros. O lambda efetivo, que é o lambda zero do ar, sobre a raiz do epsilon efetivo. 15 sobre a raiz de 3,11, que dá 8,5 centímetros. Então, a onda trafegando nesse meio nesse meio da microlinha, nesta frequência, nessas condições, tem um comprimento de onda de 8,5 centímetros. Tem uma velocidade menor e um comprimento de onda menor. 90 graus disso equivale naturalmente a lambda efetivo sobre 4. Vai dar 21,2 milímetros. Certo? A ideia é mais ou menos essa. Então, vamos começar a montar a nossa estrutura. Primeira coisa que a gente faz em Modeling, calculamos aqui, clicamos no quadradinho, no cubo, Escape, e vamos montar
material PEC, primeiro material, que vai ser a linha de 70,5. Eu vou usar parâmetros menos W70 sobre 2, W70 sobre 2. E aqui eu vou colocar L70. O resto do zero, componente PEC. Quanto que vale o W70? É aquilo que nós calculamos antes, 0,82. E quanto que vale o L70? 21,2. Ok? Está aqui. Está aqui a nossa primeira linha. Certo? Agora, se eu quiser desligar essa grade, venho aqui. Eu venho aqui, seleciono esse objeto com o botão direito, transforme. Escolho Rotate. E aqui, ó, eu vou girar ele 15 graus. Ok? Já vão entender por que isso. Vou pegar de novo esse objeto. Botão direito. Transforme. Mirror. Copy. Mantenha esse copy clicado. E vou fazer a operação de espelho. Eu vou criar como está vendo aqui, ó, um espelho dele para o outro lado. Qual que é normal do nosso espelho? Normal do nosso espelho, que é o que ele está pedindo aqui, ó, é o X. Nosso espelho, então, a normal do nosso espelho é o X. Eu coloco o X, qualquer número aqui. Só importa a direção. Apareceu ali, ó. Ok. Não perdi o objeto anterior. Estou aqui com as minhas duas linhas de 70,5. Agora eu vou fazer o quê? Eu vou fazer a minha outra linha de 50. Que equivale a essa aqui, ó. Venho em Modeling, novamente, Brick, Escape, menos W50 sobre 2, W50 sobre 2. E o meu Y mínimo vai ser, vamos colocar usar o mesmo parâmetro, L70, só que vamos fazer ele bem curtinho. PEC, quanto que vale o nosso W50? 1,55. Ok? Tá aqui. Vocês percebam que o layout não é perfeito. Tem essas coisinhas aqui que depois você pode ajustar. O ideal seria ajustar isso aí. Mas só para mostrar mais ou menos o procedimento de simulação, como é que funciona. Agora eu vou ter que fazer esse cara aqui aparecer aqui nesses pontos aqui, ó. Ou eu posso desenhar de novo, existem 1 milhão de formas diferentes, mas o que nós vamos fazer é copiar ele para cá. Para copiar ele para cá, tem uma forma muito interessante que é ponto de origem, ponto de destino, e usar o transforme. Olha aqui, M, eu seleciono esse ponto médio, M, eu seleciono esse ponto médio aqui. Esses atalhos, todos eles estão aqui, ó. Certo? Todos eles estão aqui. Ó, M, Edge Center, certo? Estão todos aqui. Muito bem, agora eu vou selecionar essa caixinha, apenas essa, botão direito, transforme. Você vai ver que ele vai automaticamente, olha, para lá, ó, sem precisar desenhar de novo. A única coisa que eu tenho que lembrar é manter o copy aceso, para que ele não perca o quadradinho original. Tá aí, fiz a patinha ali em cima. Tem um negocinho errado ali, nós vamos dar um jeito de corrigir. E faço a mesma coisa aqui, ó. M, o ponto médio da aresta, aqui. M, o ponto médio desta aresta. Seleciono esse, botão direito, transforme, mantenho o copy selecionado. Ok. Tá aqui, ó. Estou com as minhas patinhas ali. Veja bem, se selecionado um ponto errado, D de delete, ou clear pix, ele apaga o ponto, certo? Que foi selecionado errado por algum motivo. Agora eu vou fazer um contato para ligar esse resistor aqui. Qual que é a ideia mais ou menos? Eu vou selecionar esse ponto extremo aqui com o atalho P
certo? Com o atalho P. Vamos ver se vai aqui, ó. Ou P eu clico aqui. E vou clicar W. Ó, Align WCS com aquele ponto. Agora, o que eu vou fazer? Seleciono esse objeto. Botão direito, transforme. E vou, clicando Copy, eu vou escolher Rotate. Olha aqui, ó, o que eu vou fazer? Vou fazer um negócio mais ou menos assim, ó. Certo? Um negócio mais ou menos assim. Ok. Tá ali, ó. Certo? Mais ou menos isso aí. Faço a mesma coisa aqui. P, W, clico aqui, transforme, copy, rotate. E escolho esse ângulo de 90. Ok? Tá aí, ó. Tô com um divisor de Wilkinson, layout simples, série de problemas que poderiam ser consertados. Aqui. Agora eu vou inserir o resistor de 100 ohms. Com essa ferramenta Add, duas vezes. Ops. Seleciono as duas arestas com atalho E na aba simulação venho no Lamp Element, que vai ser um resistor de 100 ohms. Ok? Tá aí o resistor de 100 ohms. Naturalmente, a nossa estrutura, o nosso negócio não tem um substrato. Vamos fazer o nosso substrato sem fazer conta nenhuma, né? Sem fazer qual é o ponto e tal. O que a gente vai fazer? A gente vai vir em Modeling, seleciono o brick, e agora olha aqui, eu vou fazer metade do substrato, depois eu vou fazer um espelhamento. N, P. Seleciono o outro extremo aqui. E aí eu baixo qualquer tamanho aleatório, isso não importa. Corrijo aqui, em vez de menos 10,9, 0,8, que é a nossa espessura. O material eu venho aqui e carrego FR4, Lost, e está aqui a nossa estrutura. Naturalmente está só ocupando metade. O que eu posso fazer? Voltar ao sistema de coordenadas original. Ele aparece aqui, mas não está aqui, ele está bem aqui no meio, certo? E seleciono o substrato, transforme, mirror, copy, qual que é normal? X, 45, não faz diferença, é só a normal. Preview, coloco Unite para ficar só um objeto, está aí. Está aqui a nossa estrutura. Não é bom que a linha esteja encostando aqui. O que a gente vai fazer? Vai aumentar um pouquinho esse substrato. Um jeito muito fácil é Solid 3, botão direito, Transforme e essa opção Scale. O Scale, desselecionamos o uniforme e vamos aumentar apenas nessa direção aqui, ó. Tá vendo? Coloca aí 1,2. Não vamos nos preocupar com essas intersecções, está aí. Está aqui o nosso desenho simples, primeira versão do nosso divisor de Wilkinson, um layout completo. Vamos colocar as portas. Seleciono e tento pegar essa bordinha aqui, ó. 2 cliques, giro, F, seleciono a face embaixo. Tem a aresta e tenho a face, Simulation, Discrete Port. Acabou. Aqui é onde estaria o conector, né, ligado. Giro a minha estrutura com o mouse, faço a mesma coisa para esses caras aqui. F,
o software é inteligente o suficiente, ele sabe que tem que inserir a porta ali naquele ponto ali, né? Uma porta discreta. O que é a porta discreta? É onde seria inserido o seu conector para medição. E de edge, F de face, discrete port. Tá aí. O que falta para a gente analisar agora? A questão do plano terra. Bom, o detalhe é o seguinte, aqui em boundaries, que são as condições de fronteira desse problema, a gente está vendo que são todos setados como elétrico. O que significa isso? Significa que a nossa estrutura está pretensamente numa caixinha. Naturalmente, do jeito que está desenhado aqui, está tudo fazendo curto com tudo, quer dizer, não vai acontecer nada. O que a gente tem que fazer? Dar um jeito de aumentar essa caixinha. E perceba que eu não preciso desenhar o plano terra, porque eu já estou dizendo que aqui embaixo, no plano Z mínimo, é elétrico. Tangencial igual a zero significa que é um elétrico perfeito, um condutor elétrico perfeito. O que eu vou fazer? Eu vou aumentar artificialmente o tamanho dessa caixinha aqui. Tudo vai ficar elétrico, mas eu venho aqui em background e nós vamos dizer o quê? 10 milímetros. Aqui, 10, 10. Lower Z eu vou deixar 0, porque é onde está o plano terra. E para cima eu vou dar uma altura maior de 20 milímetros, de 2 centímetros, por causa da onda, coisa parecida. Veja que isso aqui o ideal é que fosse bem maior, certo? É só por questão da gente fazer a simulação rodar numa versão estudantil que tem menos células para não dar rolo. Agora você veja o tamanho da caixinha. Essa caixinha que é o domínio de simulação, tudo se passa como se esse negócio estivesse nessa caixa metálica aqui, ó. Aqui seriam as paredes metálicas do seu circuito. Acabou. A gente vê a malha, tem 88 mil nessa versão aqui, a sua pode ser diferente. Eu posso simular o negócio. Resolveu. Agora, eu venho aqui nos meus parâmetros S e vamos ver se o nosso negócio está certo. S11. Está dando aqui, ó, aproximadamente em 3. S33. Tá bom aqui, ó, abaixo de menos 10 em toda a faixa que nós calculamos. Mas o que tem que acontecer aqui? Esse resistor está certo, está em 100. Eu tenho que garantir que o S21 seja próximo de menos 3, olha. Está próximo de menos 3. S31, mesma coisa. E a isolação, que seria o 2S23, tem que ser o mais baixo possível. Você vê, ó, que a coisa começa a ficar boa por aqui, ó. Ou seja, em outras palavras, nós projetamos para 2 GB, mas devido a todos esses problemas de layout, certo? Ele está operando mais ou menos aqui na faixa superior. Teria que ser ajustado esse layout, de repente cortar esse pedacinho, torná-lo mais suave, coisas desse tipo, você progressivamente melhoraria a sua resposta, certo? É isso aí.